Clássicos da Magnólia, o podcast oficial. Sejam bem-vindos a mais um podcast no âmbito da 7ª edição dos Clássicos da Magnólia. Uma vez mais, quero-vos lembrar, e fica o convite para todos vós, no último fim de semana de julho, 25 e 26, na Quinta Magnólia. Uma vez mais, temos um convidado sempre à volta dos motores, dos automóveis, e direi do cheiro a gasolina. Dispensa uma vez mais apresentações. Pedro Mendes Gomes, quero agradecer em nome da organização dos Clássicos da Magnólia, teres aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Conversa não nos vai faltar, à volta dos motores, à volta dos rallies, e vou-te dizer, é tanto assunto que eu queria ter uma linha condutora que nem sei por onde começar. A parte mais Talvez pelo difícil. teu pai, que teve a honra e o privilégio de ainda o conhecer, de certa forma, dos rallies, etc., que era o homem das voltas à ilha. Exatamente. E muito provavelmente quem nos estiver a ouvir e a ver dirá, ele começou pelo pai, pela influência de cada um de nós, tem sempre a influência do pai, não é? Exato. E não devo estar enganado. Não, antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. É um prazer. Sim, quem nasce na meio da gasolina e dos pneus tinha de gostar de automóveis. Os meus pais, eu nasci já na altura do meu avô. O meu avô também fazia já algumas voltas à ilha, não era tão como hoje em dia. E as permite-me antigas. elucidar quem nos vê e ouve, és como eu da década de 70. Sou da década de 70. Hoje em dia, eu costumo dizer aos meus filhos que tive um grande privilégio de ter nascido, ainda acompanhar os amigos do meu pai, porque eu convivia muito com o meu pai, e ia sempre a todas as andanças, tudo como tivesse carros de rallies e por aí afora. As duas torres que o meu pai tinha a rentacar, era a base Dos rallies do Vinho Madeira. As boxes. As boxes, íamos todos para lá. Tive o privilégio de andar de 037, da Autona, com o Patrick Sneyers, porque eram os meus pais. O meu pai era muito amigo deles, também fazia o Vinho Madeira e alugava carros à malta. E depois aquilo era sempre uma festa, uma grande camaradagem. E eu, como é óbvio, aproveitei aquilo tudo ao máximo, porque o meu pai tinha a rentacar e eu passava de manhã à noite nas duas torres, só a ver os mecânicos a mexer nos carros. Os carros iam testar, vinham, e eu passava a vida lá. Digamos que é uma educação esmerada. Sim, há pessoas que jogam ténis, outros que gostam de jogar golfe. Hoje em dia é moda e eu gosto de carros, nasci a meio deles. O meu avô já andava nessas andanças. O meu pai, Miguel Mendes Gomes, já, quando eu nasci, já fazia. Recorda-me então, e para quem nos ouve e vê, enfim, em termos cronológicos, o teu avô se chamava-se? Era o Carlos Jorge Mendes Gomes. E que também fez umas voltas às ilhas, as antigas, que eram não tão oficiais como hoje em dia, não é? E havia os critérios, havia as gincanas. Havia as gincanas e depois tem aquelas boas histórias do meu pai roubar carros ao meu avô para fazer gincana do seu e uma série de... Os gincanas do liceu com o seu paquete e... Exatamente. Havia imensas histórias lá em casa. Mas já me lembro-me, tenho várias memórias, mesmo com 6 anos, 7 anos, de andar com os capacetes e centralinas em casa. O meu pai, como sabe, tinha a Opel, o Ascona e o Manta, que eram carros que hoje em dia ninguém, só o poder da gasolina que aquilo deitava, hoje em dia desmaiávamos. Alguns deles tinham preparação com Rero, não sei se foi o caso. Sim. Acho que foi o Tony Facina que, além dos Stratos, trouxe depois um Opel. Mas já era um grupo B. E também preparação com Rero. Exatamente. Do Virgílio, com Rero, italiano. O do meu pai normalmente vinha sempre da Bélgica, do Gabi Guzan, que também vinha cá fazer os rallies de Vinho Madeira, que ficaram muito amigos. E que participou, salvo erro, com o Alfa Romeo. O Gabi Guzan já não me lembro. Ideia. Opel eu sei que ele era fantástico. Um Alfeta. Bons tempos. Muito bons tempos. O teu pai também teve, o Miguel Mendes Gomes, um famoso Datsun 240Z, que era um verdadeiro desafio conduzir aquele carro. Por ser o eixo traseiro, o piloto e o copiloto vão sentados no eixo traseiro do carro. Um carro super comprido, um capô enorme. E eu ainda tenho uma peça desse carro, apesar do meu pai ter-me oferecido esse carro que tinha sido abandonado
Uma na oficina do Jacamás. E o meu pai ofereceu-me esse carro mais tarde, mas a recuperação era muito cara. E não o quis, e vendi ao Emanuel Pereira, e o Emanuel Pereira mandou para Lisboa, e uma pessoa muito conhecida que recupera carros, e o carro neste momento está novamente novo. Ou seja, o carro existe e num São estado 3 repreensível. quebradores duplos, são 3 Provavelmente Mikunis? Não. Webers duplos e caixas IF já na altura. Sim. O carro, e havia as Getrag também. Sim, mas esta é a ZF. É um carro difícil de conduzir, o meu pai falava imenso desse carro. Normalmente ponham peso na frente do carro, ou sacos de cimento, ou algo que desse peso na frente do carro, porque era muito difícil controlar. Muita potência. Muita Mas potência. era um 240Z que não era um de base, digamos assim. Não, foi feito 13 carros daqueles mesmo para a competição. Pelos japoneses para o Rally do Quênia, para o Rally do Mundial do Quênia. Muito bem. Onde depois, não me lembro da história de onde ele andou, sei que veio para atacar a Madeira. O Fernando Encarnação andou com esse carro, o meu pai andou com esse carro, depois não me lembro já nas voltas, nos rallies. Já nas voltas. Mas para mim, o que tenho mais lembranças é o Manta e o Ascona, porque eu era miúdo, ainda fiz a Shinkane de Machico, com o meu pai. Estamos a falar de anos 80 já. Sim, eu tinha 6 anos, tenho agora 48. Portanto, estamos a falar 83. 83. E na altura podia-me levar um convidado dentro do carro, e o meu pai levou-me, e nem via a estrada, como era óbvio, ia só com o capacete que era mais pesado do que o meu corpo. Foi um grande batismo ali. E fui no Manta, não fui no Ascona, fui no Manta. Do Ascona tenho algumas memórias, desde o acelerador prender, íamos para a Serra, o meu pai levava o carro para a pousada dos Vinhados, passávamos lá muitos fins de semana, e havia prova nesse fim de semana, e eu lembro-me aqui a passar na ponte, por cima da Praia Formosa, o acelerador prende no fundo, e aqui foi uma peripécia, porque aqui o travão de mão não existia. Antigamente havia uns tacos de madeira, que era punham por baixo do travão de mão para não havia mola nos travões de mão, nos carros de competição. Era só o stick para puxar, para passar para drift. Hoje em dia chama-se drift. Exatamente, para as curvas. Agora drift. E então o meu pai teve de sair do carro, a trabalhar aqui no máximo, tive de desprender o acelerador e o poder fui agarrar naquilo, pequenininho. Ou seja, fixaste o automóvel para que ele retirasse o cabo do acelerador. Tenho mais lembranças dos Opel do que o Datsun 240Z. Preparação com Rero, não? Não. Porque havia nos Opel na altura, ainda há pouco falávamos no Tony Facina, trouxe os Stratos e tenho ideia que trouxe depois em 80 ou 81 já era um grupo por aí. B, já os grupo B. Já outro, o famoso grupo B. E há uma história muito engraçada. O meu pai não ia fazer esse vinho Madeira e o Manuel Pereira desafiou o meu pai a fazer o vinho Madeira. Os dois, para mim, eram os dois melhores pilotos da Madeira. E o Paulo Vera também. Mas o Manuel Pereira e o meu pai, juntos, e então combinaram fazer com a Ascona, mas quem preparava o carro era o Manuel Pereira. E na altura andavam à frente dos grupos B. Com um carro quase sério. O Emanuel Pereira chegou a andar inclusive com o Alfeta V6, que era do Canavial. Exatamente. Que existem também fotos extraordinárias desse automóvel. Aliás, trabalhar daquela Alfa Romeo era uma coisa fora de série. O Emanuel Pereira é a par do Paulo Oliveira, mesmo o teu pai, etc. Eram a velha guarda. E então o Emanuel Pereira, o meu pai disse que não tinha tempo para preparar o carro, o meu pai cedia a oficina e o Emanuel Pereira preparava o carro para esse vinho Madeira, e na altura a direção veio convidá-los a desistirem, porque estavam à frente dos grupos dos pilotos oficiais. Grupo B. Cortesia. Estavam à frente dos grupos B. E então ficou combinado que o meu pai fazia a Zona Oeste, encomiadas e por aí abaixo, e o Emanuel Pereira, como vive, é do Santa Serra, conhece aquilo como ninguém, então fazia aquela parte. E então, 2 pilotos dentro do carro, uma grande loucura, mas andava muito depressa mesmo. Mas são as tais grandes histórias que fazem
mítica, a nossa prova, a prova rainha, a volta à ilha e mais tarde o Rally Vinho Madeira e agora o Rally da Madeira. Mas antigamente era diferente. E eu fiz assistência ao meu pai e ao meu padrasto, ao Carlos Reis. O homem do Alpine. O homem do Alpine. E eu fazia assistências, eu ia nos carros quando tinha 8, 9, 10 anos, ia na equipa de assistência, que era assistência na estrada, antigamente, durante a noite. E ainda me lembro de estar a dormir em cima dos pneus dentro de um AMM, de um Jeep UMM. Aliás, ainda tiveste a oportunidade de assistir às provas em Noturnas. que parte eram noturnas. Exatamente. Que sempre fizeram parte da Tive nossa essa sorte, ilha. é tal coisa que estava a dizer há pouco. Tive sorte com que todos os amigos do meu pai. Caminho dos Pretos. Tudo à noite. Boa Aventura e por aí fora. Ou seja, os motores, os automóveis, os rallies estão no sangue. Então, entrou aqui. E depois dessa fase em que chegas já à maioridade e teres a tua carta de condução, quer dizer, provavelmente para legalizar aquilo que já fazias há muito tempo. Sim. Mas começaste no karting, não? Não, o meu pai não me deixou. Eu, na altura, eu já conduzia com 6 anos de idade. Eu conduzia carros com 6 anos de idade. E muitas peripécias fiz dos meus 6 até ter carta, como é óbvio. Desde ir buscar o meu pai às 2 torres. Havia sempre grandes festas e o padre conduzia com 13 anos dentro do Funchal. Aquelas coisas que antigamente não se pode contar muito por causa dos meus filhos. Para os meus filhos não fazeriam hoje em dia o que o pai fez. Mas depois, ao tirar a carta de condução, antes de tirar a carta de condução, tinha pedido ao meu pai que gostava de fazer provas de karts. E o meu pai sempre tentou-me desviar e fiz todos os desportos possíveis e imaginários que há. Desde ténis, desde polo aquático, vela, fiz tudo, menos basquete. Menos automobilismo. Toda a gente tentou-me afastar do automobilismo, porque é um vício caro, não é? É um desporto muito caro. E andamos sempre a desviar a todos os desportos, e quando cheguei aos 18 anos, o Duarte Abarreu tinha trazido para cá o troféu de Chico Centro. E então foi uma oportunidade de fazer uma experiência de um troféu, mas com custos controlados. E era um troféu de iniciação. Para mim, sim, os pilotos que lá estavam na altura que eu entrei, estamos a falar de Duarte Abreu, Paulo Rebolo, Vasco Silva, uma geração anterior à minha. E os troféus sempre deram essa oportunidade de novas gerações fazerem parte. Eu comecei e depois no segundo ano então já começou a vir pilotos da minha idade e aí começou mesmo os rallies a sério. Depois fiz 2 campeonatos de Chico Centro, fomos campeão no segundo ano. Depois passei para a marca Toyota, que havia um troféu muito giro também. Starlet, que também já tinha alguns pilotos de já com Ricardo Teixeira e outros mais. Já era um troféu mais a sério. Entretanto, o Ricardo Teixeira fazia com o Cristiano Sousa como copiloto e o meu copiloto sempre foi o João Sousa, que era o filho do Cristiano Teixeira. Portanto, estamos os 500, o Starlet. Depois passo para o Saxo, íamos ganhando outro troféu, ganhamos. Grandes pilotos, rivalidade perfeita, sempre a puxarmos uns com os outros. Foi um troféu muito giro. E depois daí só havia um salto a dar, desde que os nossos patrocinadores nos conseguissem acompanhar. Aí passamos para os carros da marca, carros mais potentes, o Volkswagen 3 Kit Car, fábrica, e o Golf 4 Kit Car de fábrica também. Aí tínhamos o apoio da casa-mãe, da CIVA, que nós éramos representantes da Volkswagen Audi Skoda na Madeira, VSA, e tínhamos a casa-mãe em Lisboa, que queria apoiar, e foram 3 épocas excelentes. Aliás, a VSA, aqui na Madeira, e para quem se recorda, sempre apoiou os rallies. Sim. Nós tínhamos o nosso marketing também passava muito por aí. Os nossos carros, a Madeira, os madeirenses têm um amor aos rallies, como toda a gente sabe, e aos carros. O Volkswagen 4 Kit Car foi um fenómeno de vendas na Madeira, foi o carro mais vendido, depois do Carocha. Foi o Volkswagen 4. O Série Golf 4. O Golf 4. Foi um sucesso de vendas. Foi um sucesso de vendas. Eu vendi os meus. E como fazia rallies com um carro igual, então o Pedro era a referência e toda a gente queria comprar aqueles carros. Inclusive voos, não sei se foram comercializados na Madeira, com motor V6. Tivemos um só, que era o motor VR6. Que era provavelmente o topo da gama do Série 4. Exatamente. Depois veio outros modelos com esse mesmo motor, outros modelos. Sem dúvida que foi um carro que teve grande sucesso.
Em termos torcionais, falava-se, não sei se, e agora podemos falar nisso, Sim, agora já... que os duas portas eram muito mais... que havia só esse pormenor, em termos torcionais, Profissionais. o duas portas era ainda melhor carro, digamos assim. Era mais compacto. Bons motores e foi, sem dúvida, Tinha um problema aí que a caixa não era tão reduzida como devia ser. Mas depois alguns proprietários dos carros alteraram para diferencial reduzido e os carros ficavam com uma máquina. E as versões diesel foram a base do sucesso, sim. além dos Polo, que também na altura a VSA teve uma representação realmente, protagonismo a nível regional, indelével. As marcas eram fortes, eram marcas que estavam na moda, por isso eu tive também... Daí a ligação aos rallies na tua fase do Golf. Sim, e eu tive o privilégio de entrar... e depois isto depois tem muita história por trás. Eu estava a acabar o 12º ano e tinha obrigatoriamente a minha mãe mandar-me para a universidade, não é? Claro. E eu andei a empatar uma ou duas disciplinas porque queria fazer rallies. E já tinha conseguido o Chico Cochente e não queria ir para Lisboa de forma alguma estudar. Claro. Porque aquilo é um sonho desde miúdo mesmo. E estamos quase a chegar ao meu sonho e de repente tinha de estudar para fora e andei a empatar duas disciplinas. Mas acabaste por estudar algo no género ou ligado ao mundo automóvel ou nem por isso? Não, depois entrei na Volkswagen, na Audi e na Skoda, comecei, fiz imensos cursos. Hoje em dia um concessionário de automóveis tem cursos que nunca mais acaba. E eu fiz os cursos das 3 marcas, terei cursos de marketing dentro da marca, terei cursos de comerciais dentro da marca e fui tirando esses cursos todos. Na altura era o universo SIVA. Sim, exatamente. E fui por aí e depois, na altura, também vendia muitos carros, quer dizer que ganhava muito bem. Por isso consegui que a minha mãe desistisse um pouco da ideia de ir para a universidade. Disse, bem, estou bem aqui, a minha mãe lá aceitou, também gostava de rallies, também gosta. Mas mantiveste sempre a ligação aos rallies mesmo depois dessa fase? Sim, depois continuei, fiz o campeonato, depois acabou, a época do Golf 4 Kit Car acabou, e eu, como não tinha não conseguia apoios para ter o Super 1600K e tinham-me feito um grande desafio que era fazer um campeonato nacional na equipa da SIVA, da Skoda. Era um grande desafio. Era uma coisa diferente, era terra, nós não estávamos habituados, estradas completamente diferentes. Mas, nós somos os reis do asfalto. Sim, mas o asfalto é diferente do nosso também e por aí fora. Cortam as bermas todas, aqui nós não cortamos. É completamente diferente. Eu ganhei uma grande experiência, tive pena não ter feito antes no continente. Fiz o campeonato nacional todo, fiz o primeiro Rally de Portugal no Algarve, que foi feito no Algarve em 2005. Tive um ano fantástico. Depois no final do ano trouxemos a taça para cá como Taça Nacional de Rallies, que eram cerca de quase 30 pilotos. Já estamos a falar de 2005. Exato, já muito posterior àquela fase inicial. Ou seja, foi sempre a evoluir nos rallies. Sim. Sempre ligado aos automóveis. Agora, um pouco aos clássicos. Tens algum clássico que, enfim, faça a ligação ao evento aos clássicos da Magnolia, obviamente? Tens um Porsche, eu sei disso, mas um Porsche 356, e corrijo-me se estiver enganado. E 356, exatamente. Mas tens tido, ao longo da tua vida, outros clássicos, eventualmente, ou é o teu primeiro clássico? Este carro tem uma história, este 356. Este carro foi comprado sensivelmente há 30 anos. E depois foi oferecido ao meu filho quando ele fez 1 ano de idade. O carro mantém-se, está cá, mas o verdadeiro proprietário do carro é o meu filho, muito mais bem, velho. Muito bem. E de vez em quando dão umas voltas, de vez em quando dão umas voltas. O carro está sempre mais ou menos tudo apromadinho, está tudo original. E mantivemos o carro. É um carro já nacional. Sim, foi comprado ao filho do Jorge Nunes. Muito bem. Da Sport Garage. Exatamente, e da Bomba Verde. Também tem uma história pela Madeira. Exatamente. Viveu foi comprado lá. E o carro mantém-se, é um carro, digamos, é um carro de família. É um carro muito giro. Eu já tenho 18 anos, eu tenho 23 anos. Quando dá umas o teu é de 62. Exatamente. Que é precisamente a década
que os clássicos da Magnolia na 7ª edição abrangem de 1960 a 1964. Esta década, obviamente somos posteriores, somos de 70, exatamente. mas a década para ti de 60, o que é que se traduz no fenómeno do automóvel, na tua opinião? Eu acho que existem várias mudanças ao longo dos anos. Este Porsche 356 já veio um carro mais moderno do que os anteriores. Há sempre uma evolução. Hoje é 1600. Já é 1600, o motor OS, já tem alguma cavalagem para o ano que eu tenho. Que inicialmente iniciaram-se os 356 com os 1300. 1300, exatamente. E este passou em 1600 esse, já vem, acho que são cerca de 75 cavalos, se não estou em erro. Já é um carro com piada, já dá gozo conduzir até nas estradas da Madeira, que são estradas exigentes. São o melhor playground para um carro de tração traseira. E o carro comporta-se muito bem, é um carro que nós olhamos para o carro e dizemos como é que existia um carro destes há muitos anos atrás, não é? A evolução que foi, e hoje em dia é um carro praticamente atual. Embora, lá está, há muitos que defendem o 356 e depois o 911 que o substitui. Mas da década de 60 para ti, além da mecânica ou de outros aspectos, e com certeza também sempre estiveste ligado ao ramo automóvel, poderás enunciar algum modelo especial, além do teu Porsche, por exemplo, que se tivesse a oportunidade desta década, do início da década de 60, que também te... Os Mercedes, os SEs, são carros míticos, que hoje em dia vemos mais nas revistas do que ao vivo, não é? Mas para mim a Mercedes foi sempre uma marca forte. Engenharia forte. Desde que abriram as portas para cima, eu disse, como é que é possível fazer um carro destes? Já tivemos um exemplo cá. Já temos cá. No anterior podcast, tivemos, neste caso, o escultor Ricardo Veloso, que precisamente nos falou de um 300 SL que era madeirense. Carro fantástico. Incrível. Um carro que hoje em dia, no mercado, e não é só o valor comercial. Não há valor, já não há valor. Mas para as pessoas terem uma percepção do que é um automóvel, não é só 4 rodas e motor, mas é um modelo que ultrapassa já com o objeto enquanto transporte do ponto A para o ponto B. Sim. Falamos em milhões. Portanto, muitos milhões. Ou de 1 milhão para... Muitos milhões, neste momento. Mas eu tive um, mas da Burago, exatamente à escala, que era com 18. Que abria já as pedinhas para cima. Mas além dos Mercedes, outros que... Tinha várias marcas. Os anos 60, a partir dos 70 para mim, se calhar tenho mais contacto, não é? Mas temos os Alfa Romeos, temos a Mercedes, isso para mim foram os carros que... Depois temos os BMWs, como é óbvio, os antigos também, os 2002 e por aí fora. A série 02 que tanto sucesso teve em Portugal. Exatamente. Teve inclusive montagem no nosso país, na Batista Russo. Exatamente. E daí, pela lei de integração nacional do Salazar, permitia ter um produto montado em Portugal com integração de peças nacionais. E foi um sucesso, e ainda bem que falas, foi um sucesso enorme o 02. Exatamente. Também era um carro que gostarias... Depois tínhamos os Peugeot, os 504, isso era mais... Até mais carros de trabalho. Já andei com esses carros, até e que foram muito carros de trabalho de carros, principalmente os táxis. Carros da polícia também. E da polícia, da PSP. Por isso há carros que nos dizem mais do que outros, não é? Mas marca uma época. Pois quem faz coleção de carros, como eu fazia quando era miúdo, havia sempre os carros, tipo o que estava a dizer do Mercedes, o SL. Depois veio os Alfa Romeos, que eu também já tinha. E eu fazia uma coleção grande da Burago, na altura. E há carros que chamam mais do que outros, era tipo o que havia na loja, nós não podíamos encomendar nada online, não é? Não havia internet. Era o que havia na loja, isto é giríssimo. Falaste dos Alfa Romeo, estiveste, pelo que me disseste, também ligado ao próprio concessionário Alfa Romeo na nossa ilha. Exatamente, eu quando saí da VSA, tive um convite para abraçar o projeto do Grupo Camacho, que ia abrir a Alfa Romeo, a Lancia e a Jeep, mas tive pouquíssimo tempo. Digamos já tudo no universo Fiat. Sim, e a Fiat também fazia, exatamente, que era em São João, e abracei esse projeto, era um novo projeto para o Grupo Camacho, e pediram-me para abraçar esse projeto com eles. Foi giro, foi um desafio. Na altura, os Alfa Romeo, os Lancia, já os Delta, talvez? Já... Estamos a falar em que ano?
Estamos a falar em 2006. Já posterior. 2006. Estamos Já a falar muito- já dos Brera, Exato, dos já mais 156, recente, exatamente. 159. Já tinham depois mudado do as... fenómeno de 156. Exatamente. Foi o milestone do fim da Da década Alfa. de 90. E depois já tinham acabado de Do mudar Walter da Silva. as taxas intraveneiras de Magnete e Marel e tinham mudado para Bosch. Pois. A coisa tinha melhorado um bocado. E depois vieram os Brera, que eram uns carros completamente diferentes, descapotáveis. E com uma estética, um design fantástico. Giríssimos. Foi muito giro. Tive as formações todas desses carros. Curiosamente, já no posterior desaparecimento, e tu melhor do que ninguém saberás, do fim do buço, até por razões, o famoso V6 da Alfa Romeo, por acaso nos Brera já era de origem Holden. O V6 do grupo General Motors, Exatamente. de origem australiana. Sabiana. O que seria para um alfista purista uma atrocidade. Faz parte. Faz parte. Caro Pedro, dessa fase no concessionário Alfa Romeo, quais são os modelos que destacas, que realmente gostaste? Embora fosse já uma fase muito diferente da Alfa Romeo. Sim, já era uma fase muito diferente. Gostei muito do 159, o JTD, o motor 2.4 V6. Carros motores muito fiáveis. Sim, sim. E o trabalhar do carro. Os Alfa Romeos, para mim, sempre tiveram a trabalhar fantástico. Já os de rally, o Manuel Pereira, ainda estávamos a falar do Manuel Pereira. Que era o do Canavial. E o Alexandre Rebelo também do com um. Não sei se era o mesmo. E ainda me lembro de estar na Boa Ventura, na entrada do túnel da Boa Ventura, e eu ver aquele ronco Alfa Romeo, o Manuel Pereira também do com da Boa Ventura para o Arco São Jorge. Exatamente. E o um que veio cá com o patrocínio da Hotmans. O 75? Sim. Mas, e o agora não me recordo o nome. E o GTV. O Yves Lobé. E o GTV também. E ele exatamente. O da Rotmans, e esse carro fez o campeonato da Europa. E o GTV, o Alexandre Rebelo depois andou com esse carro. E eu lembro-me perfeitamente. Eu era miúdo, mas miúdo. Embora ele passou na Madeira, julgo com outra publicidade que não a Rotmans. Ele veio, uma vez que veio com a Rotmans. Veio com a Rotmans, provavelmente a primeira vez. O carro azul e branco e com a Rotmans. Que era Luigi Racing, para o preparador, tenho ideia. E o Alexandre Rebelo ficou com o GTV que veio cá, que esse então era um... Eu era miúdo, estou a dizer que era miúdo, devia ter para 8 anos ou 9 anos, e nem, hoje em dia não me consigo esquecer do trabalhar desse ronco. E ainda antes tivemos o Verini, em 80, mas tínhamos 6, 7 anos. Sim, mas... O Verini, que só não ganhou o nosso rally, porque teve, na altura, já trouxe segundo rezam as crónicas, uma coleção de pneus para chuva e etc. E foi precisamente, por ironia da história, perder por um furo e atrasou-se. E ganhou a dar tico com o Vodafieri, em 80, com o 131 Abarth. Aliás, anos extraordinários. Eu também tive quase essa sorte. Quando o Vitor Sá ganhou o Vinho Madeira em 2004 e vinha em segundo, faltavam 2 consecutivas para o fim e partia o motor. Portanto, faz parte. É carros. Não, mas o Verini, agora que falavas nos Alfa Romeo, foi depois do António Pachini em 61, que foi o único Alfa Romeo que ganhou. Com Julieta, Berlina. Até aí, quase que ganhava o Verini em 80. É curioso. Mas desses Alfas, achas também um alfista? Ou nem por isso? E não sou alfista. Tenho um primo muito alfista. E não sou, Gomes. Eu sou mais alemão. Eu sou fanático por carros alemães. Por ter trabalhado na marca, na Volkswagen e na Audi, e correr com Volkswagens, para mim, sou alemão. Sem dúvida, a engenharia sou um German car. É extraordinária em termos de... E depois sou louco por Porsche, adoro Porsche. E daí o Porsche, que é o que nos trazes aos classes da Magnolia. Sim, tenho esse. O 356, como falamos. E tive um 911 que vendi há pouco tempo. Por isso adoro esses motores. Mas refrigerado a água ainda? Ou já... Atmosférica. Mas sou louco por carros alemães, por isso tudo que seja alemão. Assim sendo, para ti, o que é que se traduz a engenharia alemã num Porsche, por exemplo? Fiabilidade? Eu costumo dizer sempre, potência. Vocês que fechem a porta do carro. Só o bater da porta no carro alemão já se nota a diferença. E basta só bater. E as pessoas às vezes perguntam, mas porquê um carro alemão? Ou um Porsche, Por acaso a Volkswagen às vezes e a Audi, aliás a Audi até tem um bocadinho, o bater da porta é um bocadinho melhor que o da Porsche. É muito mais sofisticado. O da Porsche ainda faz aquele toque. Aliás, conta-se que, por exemplo, a Mercedes-Benz até colocava de propósito mais peso na porta para o fechar da porta. Exatamente, é um
uma particularidade. Mas os alemães... Quem trabalhou nos carros, como eu, a minha vida hoje em dia mudou completamente, mas isso era um grande pormenor. O bata da porta era uma coisa que aí destacava os carros. E quando íamos aos carros franceses, os Peugeot, os Citroëns, Muito diferente. Mas, inclusive, qualquer cidadão percepciona qualidade. sim, Em termos... o preço, e quando falamos, pá, o carro é caro, mas depois tem esta parte das qualidades dos carros. E é incontornável o 356 como o que nos trazes. É uma porta pesada, ainda não é os modernos, Tão pesado não é os como modernos, também. também bate de coisa. Mas depois tem a parte do 356, tem o cabedal do carro, Os acabamentos, Acabamentos. o pormenor. fantástico. O carro E o, aí- 35 o 356 é um carro, enfim, começou em Gmund, com os Exatamente. famosos Porsche de Gmund, em que o Ferdinand Porsche no pós-guerra quase, e esses sim, utilizaram alguns componentes que partilharam com o próprio Volkswagen. Depois estamos famosos com esses carros, temos o James Dean, também teve O um Speedster, Cabrio, o Spitzer, mas Que infelizmente foi Exatamente. o automóvel que infelizmente faleceu, faleceu. o famoso acidente. Aliás, tornou também um ícone do próprio cinema. Exatamente. E lá está. E Morrem sempre cedo, por isso não os é? carros, estes carros têm a sua história. Depois, foram carros logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, carros muito importantes. Era o Little Bastard, o Petinon, O pequeno- o o pequeno- James Dean, James Dean tinha. no Porsche Speedster, o 550. Hoje em dia não se arranja, mas arranja. Conseguimos arranjar, mas hoje em dia mais réplicas, existem imensas réplicas para E vender. boas réplicas. Sim, digo. sim, muito bem. Aliás, já existe agora cá duas na Madeira. Neste momento. Mas é o carro que nos trazes e para ti, lá está, é a qualidade, segurança, Segurança. potência e qualidade de construção. Sim, e os carros têm sempre aquela coisa. O carro para mim é arte. Hoje em dia um 356 é como se fosse É uma peça uma de arte Mona Lisa, sobre não é? rodas. Sabemos que o carro que está ali, e já sabemos o valor de hoje em dia desses carros, e estão sempre a valorizar. E como é um carro que foi acarinhado, vai em casa, e o meu filho ter 1 ano quando recebeu aquele carro de oferta, não é? Tem um sentimento especial. E depois, é o puro, por exemplo, e alguém como tu que adora a condução, sem ajudas eletrónicas. Certo. Ali, hidráulica, mecânica. Portanto, é O abraço, carro não há eletrónico assistida. é o smartphone. Não é assistido, é abracinho, Claro. velocidades com muita calma, sem andar coisa. Eu já fiz a rampa dos Barreiros uma vez com o carro, achei piada, porque o carro quer mesmo andar. Um petroled é aquilo que se quer. Exatamente. Não há ajudas eletrónicas. Nada. ESP, etc., ABS. Aliás, Não há nada. nesse aspecto, os 356 e os Porsches em geral, tudo atrás, portanto RWD, e não achas que por vezes torna-se quase, enfim, indomável? Isto tem a ver com Também tem a ver com as potências. as potências, tem a ver com... Eu, por exemplo, tenho um carro, hoje em dia é um carro muito potente, se não fosse tração atrás, traseira, ninguém o conduzia. Mas quem, como nós, gosta de conduzir, é tração traseira. E eu sou um nabo de tração traseira. Eu sou um péssimo condutor Para a tal derrapagem, Sim. nos anos 30 houve um senhor italiano, mais pequeno do que eu, chamado Tazio Novolari, Exatamente. que agora é o drift, como há pouco Sim, tempo dizem sim. bem, é o que se quer. Se quer. Por exemplo, nós temos amigos em comuns, o Paulo Manso e eu já andei com a tração atrás, espanto. Já andei com o Manuel Pereira tração atrás, andei com o meu pai tração atrás, perfeito. E eu já peguei num Ford, Forte Cortina? não fui o Cortina, não, já Escort. o Escort, mas o RS, o motor 2000, o BDA. Pois. Tentei Houve o subir BDA e o BDG. Este era o BDA de BDA. competição e subi os barreiros não, desculpa, amateur, só para os ganchos principais que queria experimentar e infelizmente fiquei sempre virado ao contrário. Não Completamente. consigo. É Muitos anos habituado a tração à frente. É muito complicado. Mas estás-me a fazer lembrar, por exemplo, o Cortina GT, Sim. que já não é da nossa geração. Era o meu avô tinha. Mas nessa geração, fizeste-me lembrar agora, precisamente pela tração traseira,
segundo consta, já é o que nos dizem em discurso em Sim, direto, João. o Sanibar, o famoso O meu Sanibar, pai ia sempre para lá. exatamente, que era a geração do teu pai e de outros, Exatamente. que assim que havia uma chuvinha, desapareciam Todos para lá, todos para lá. precisamente com a tração traseira, caminho dos pretos. O meu pai aprendeu, daquilo que eu sei, o meu pai ia muito ao Sanibar que era o nosso Ice Café. Exatamente. Que agora, para quem não sabe e quem nos ouve por curiosidade, é onde existe agora e sem publicidade, uma empresa de fast food na Avenida do Mar. E antigamente era ali, a malta juntava-se toda, depois tal chuvinha e tudo, e os clientes do Sanibar desapareciam precisamente para se divertir. para se divertir. Com os carros de tração traseira, sem eletrónica, mecânica e muita emoção. Tenho muitos amigos do meu pai que hoje em dia falam nisso e diziam: pá, a gente só ia ao Sanibar ver o teu pai fazer chicanes. Tração atrás, com o tabucante na altura já. Mas lá está, nós madeirenses temos os automóveis no sangue e o Sanibar era o nosso Ice Café, passa a expressão, como podemos... Os carros na Madeira é uma história incrível, nós somos todos amantes dos automóveis, acho que o carro é um símbolo muito importante para a nossa região, derivado também à distância de toda a Europa, não é? Dificuldade de trazer um carro para a Madeira, dificuldade de trazer um carro para a Madeira, antigamente, e hoje em dia não, na altura, ver estes carros a chegar à Madeira era uma coisa fenomenal. O Cortina, hoje em dia nós olhamos para um Cortina e dizemos, um Cortina. Mas antigamente um Cortina, se calhar era o melhor carro. Tivemos cá. Sim, mas tivemos carros fantásticos. E temos carros fantásticos. Aliás, a Madeira tem o melhor parque, dos melhores parques automóveis a nível da Europa, de clássicos. Nós vemos hoje em dia no Magnolia e no Madeira Revival. Classic Car Revival. Estamos a falar, se calhar, de 70% do que ainda existe. É um facto. Porque ainda tem muito carro na garagem. E, são pessoas que, se calhar, não os querem trazer... Não os querem trazer ou não querem mostrá-los, mas existem muitos bons carros nas garagens. Mas é precisamente um património que queria saber da tua opinião, e eventos como este que está no âmbito da nossa conversa, a 7ª edição dos Clássicos da Magnolia, que uma vez mais vos convido neste último fim de semana, sábado 25 e domingo 26, aqui na Quinta Magnolia, que nos está a servir neste enquadramento maravilhoso. Cada vez mais esse nosso património, obviamente a maior parte são relações privadas, mas que acaba por ser, há quem diga que o clássico, não somos um verdadeiro dono, somos um ponto de passagem para a geração futura. Exatamente. Só os mantemos para os nossos filhos, os nossos netos. Consideras cada vez mais importante este tipo de eventos também para o turismo madeirense e a marca Madeira cada vez mais está conectada com o nosso património automóvel? Concordas? Concordo perfeitamente, concordo 100%. Especialmente o clássico. E tem piada quando eu provejo de uma volta ou outra com o 356 e em qualquer lugar que eu paro o carro fica logo rodeado de estrangeiros. Por isso o turismo aprecia muito este tipo de carros. Muitos deles conversaram comigo quando eu estava a abrir o carro para ir embora, vinham falar comigo e o meu pai tinha um carro desses na Alemanha, não sei o quê. Há aqui por isso o carro é um símbolo, o carro é uma arte. Sem dúvida. Hoje em dia... cada vez mais o mercado automóvel, se me permite, está uniformizado. São mais do mesmo. Passa a expressão. Quase que as marcas, como na nossa geração... Hoje em dia mudou o símbolo e... É incrível que na nossa geração, e penso que concordarás, que somos dos 70, pelo trabalhar do motor, sabemos se era um Ford, se era um Peugeot. E faço isso em casa. Eu ouço o carro, a minha mulher pergunta-me, tu qual é este? O que hoje em dia é quase... Bem, já nem falo nos elétricos. Sim, só os vemos. Desculpem lá, eu peço imensa desculpa, mas eu acho que não é carros. Aqui com o aspirador, a pilhas que anda por aí. Lá está. Eu tive um para experimentar, a minha mulher tem eu, mas não é carro. Porque lá está. E ainda bem que falas nisso. Não é carro. Cada vez mais é incontornável, ou são incontornáveis os elétricos, até para o trabalho ou para outros fins. Mas para um patrão LED, para alguém que realmente gosta do automóvel com motor de combustão interna, ou térmico, se quisermos assim apelidar,
é quase algo que É uma não ofensa. é concebível. É uma ofensa para nós. Enfim, nem quero utilizar as expressões mais ofensivas. Se dizer uma ofensa, não. Mas para ti o fenómeno elétrico nunca serão clássicos como os que vemos Não. hoje em dia para a nossa geração. Não. Eu tive um Por elétrico para experimentar, para trabalhar. Achei piada os primeiros 4 meses. Só para brincar um bocadinho. A minha esposa comprou um para ela, um Skoda, e muito compacto, muito giro, um carro muito simpático, mas não há nada como Mas falta ali algo. É o trabalhar do motor, falta-lhe puxar uma segunda e ouvir trabalhar. Eu tenho um carro simpático nesse aspecto. Eu vendi o Porsche, mas comprei uma coisa um bocadinho acima. Mas elétrico, não. Não. Eu fui comprar um motor V8. Muito bem. Tenho um V8. Isto é uma orquestra sinfónica, não é Sim, propriamente tenho um V8 motor. que tem uns escapes engraçados. E aí sim, eu tinha vendido o elétrico. E isso sente-se. Foi um regresso às origens. Sim, sente-se o Mas trabalhar. é que por vezes nos sentimos, talvez a última geração, a ver o fenómeno automóvel desta forma. Se houver a mudança total para o elétrico, para a eletrificação. Nós não tínhamos PlayStation na altura. Lá está. Era a caixa de velocidade. Nós íamos para a estrada a ouvir os carros e os rallies e por aí fora. Eu, por acaso, consegui incutir isso no meu filho. O meu filho, se calhar, gosta mais de carros do que eu hoje em dia. Eu amo carros, mas ele ainda gosta mais de carros do que eu. Tenho 23 anos, já ofereci um rally, já fiz um rally também. É fanático por carros. Aprecia carros, gosta dos motores. Hoje em dia, como eu, estou na varanda de casa e eu pôr o barulho, já sei qual é a marca e a malta... Mas cada vez mais isso é algo raro, porque naturalmente os clássicos agora é sempre numa perspectiva como um evento deste, um passeio de fim de semana, um passeio em família diferente, o que dessa uniformização que eu falava, cada vez mais os clássicos só por essa razão se destacam, naturalmente. É pena também não... Tem caráter. Um clássico, manter um clássico hoje em dia também não é muito fácil. Eu sempre falei que a Madeira já merecia um museu, tipo Caramulo. Temos se calhar dos melhores parques a nível europeu na Madeira, mas nós somos um pouco egoístas. Nós queremos os clássicos na nossa casa. Nós não queremos aqui exposto no museu. Partilhar um pouco. Partilhar. Estes convívios que felizmente a Secretaria Regional de Turismo e Cultura tem feito, é trazer estes carros da garagem para a estrada, para mostrar o parque automóvel que nós temos. Dá palco ao património. Exatamente. Mas acho que a Madeira já merecia um museu. Temos tudo, temos bons carros, temos excelentes exemplares, até muitos deles muito raros. E acho que com este tipo de eventos, porque não, se calhar um dia termos um museu... E tocas num dos pontos que até já em edições anteriores do Clássicos da Magnólia focamos precisamente a necessidade, e porque não, de um museu. Um espaço. E com as melhores práticas agora museológicas, aquele museu que percepcionávamos como algo com coisas velhas e ao pó, passa a expressão, cada vez mais são dinâmicos. Exatamente. E no automóvel é o que se quer. Exatamente. Nós precisamos... Como um bom exemplo do Museu do Caramulo, que as máquinas saem, circulam. Perfeito. E hoje em dia é fácil. Precisamos de um espaço, as pessoas deixam lá os seus carrinhos, temos sempre uma pessoa para cuidar do museu e dos carros, não é? Exposições temáticas, espaço... Como para as escolas, isto é mostrar a cultura às novas gerações. E a parte didática, por exemplo, a condução? Tudo. Tudo abrangido no museu. Eu tenho amigos, por exemplo, que os filhos já nasceram e só sabem o que é um carro elétrico, não sabem o que é um carro de combustão. As novas gerações cada vez mais. Quando ouvem um barulho de um carro até se assusta, não é? Por isso acho que há aqui... Mas isso vai ser o futuro, certamente, porque o nosso secretário também gosta de carros e tem alguns exemplares. E penso que a Madeira... Mas concordas cada vez mais, como os Clássicos da Magnólia, tem todo o cabimento na programação, em termos turísticos na nossa região? Cada vez mais. Eu trabalho com turismo também há 20 anos e tenho clientes que já nos perguntam quando é que é o próximo ano. E estou no meu barco, não estou em terra, mas vi ontem o Revival, vi a Rampa dos Barreiros e paramos ali. Mas tem cabimento, tivemos o ano passado, estou-me a lembrar, um exemplar fantástico de um River. Exatamente. Juntamos algo do mar em terra. E acho que
Estes anos têm passado e está a começar a ficar no mapa. Isto é como a Festa da Flor e Carnaval. E depois temos os próprios visitantes, os turistas, começam a marcar especificamente aquela data porque querem ver os clássicos. É um cartaz. Querem reviver os seus tempos de adolescência ou de criança mesmo. Por isso começa a ser cartaz. É a Ilha dos Clássicos, quiçá. Começa a ser o... Caro Pedro, agradeço imenso a tua participação, a conversa não fora a noite toda. Completamente. A gasolina, a mecânica, a hidráulica, os ralés, portanto tínhamos pano para mangas. Quero naturalmente convidar-vos uma vez mais nos Clássicos da Magnolia, na sua 7ª edição, dos anos 60 a 64. Portanto vamos ter, além do Porsche do Pedro Mendes Gomes, o Porsche 356 vermelho, e, portanto, S, exatamente. Vamos ter um sorteio de excelentes clássicos, com destaque para o Fácil Vega HK500. Até lá, aquele abraço e não deixem de visitar os Clássicos da Magnolia na sua 7ª edição. Gonna take you for a ride in my brand new car.